Meus irmãos, com base em 4 textos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesta noite, e com todos vocês que nos acompanham nesta hora, na sua casa, ou também em outro momento que esta mensagem poderá ser acessada, né? O primeiro texto está em Atos, capítulo 9, do verso 18 até o verso 20. Esses versículos, eu quero que você acompanhe a leitura. Atos 9, 18 a 20, diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, se eu pudesse, e eu coloquei um título na mensagem desta noite: Caindo as escamas. Todos nós conhecemos como foi a conversão do apóstolo Paulo, e nesta hora foi justamente o momento em que, após Ananias ter orado e intercedido pela sua vida, as escamas caíram dos seus olhos. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era cruel, malvado. O que ele fazia? Levava as pessoas à prisão porque estavam seguindo Jesus. As pessoas que se convertiam eram perseguidas pelo apóstolo Paulo severamente. Eram presas, e não tinha questão que era só homem, era homem, mulher, criança, todos eram levados à prisão. Alguns apanhavam. E o texto fala também aqui, se nós lermos um pouquinho antes, quando Ananias recebe a mensagem de que o Senhor Deus tinha o escolhido para proclamar a palavra, e o Ananias fala: meu Deus, eu mesmo tenho que levar essa mensagem? Esse homem é cruel, esse homem vai me matar, ele persegue os cristãos, e o Senhor fala para eu ir lá. Justamente, Ananias, é você que eu quero que vai levar a mensagem para ele, porque através da sua vida ele vai se converter. Amém? Meus irmãos, Ananias leva a mensagem e realmente isto acontece. O poder da palavra transforma o coração de Paulo, e as escamas caem dos seus olhos. Eu quero dizer que Deus quer remover algumas escamas que estão impedindo da nossa visão de termos e vermos o agir de Deus em nossa vida. Compreenderam? Deus nessa noite, Ele quer tirar as escamas que está impedindo de cada um de nós enxergarmos o agir, o mover de Deus em nosso favor. Naquele momento, Paulo tinha a certeza no teu coração, melhor, no coração dele, de que o que ele estava fazendo era certo, porque ele agia amando de um governo, e não amando do Deus Altíssimo, daquele que fez todas as coisas. Ele agia pelo seu próprio instinto, achando que era o correto fazer. Ele estava cego, porque ele estava vivendo de acordo com o que aquelas pessoas estavam vivendo, aquela comunidade, aquele governo, que era perseguir os cristãos. Porque eles percebiam que dia após dia ia crescendo o número de cristãos. E o medo daquele governo era de que se instalasse um novo governo, porque o que era pregado a chegada de um novo reino. Eles estavam confusos, não entendiam o que era este reino. Com isso, fazia com que o governo combatesse. Vamos acabar com esses cristãos aí, vamos acabar com esse povo. E o apóstolo Paulo foi esse que tentou combater. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava cego. Ele estava impedido de enxergar o que Deus tinha para a sua vida e para a vida do povo através da vida de Paulo. Este foi o verdadeiro sentido quando Deus chama Paulo. Olhe para o verso 16, melhor 15.
Mas o Senhor respondeu a Ananias, eu vou ler para vocês: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Esta foi a mensagem para Ananias. O Senhor também era com a vida de Ananias. Ele encheu de coragem, porque o nosso Deus foi na frente. E aí ele passou a mensagem. E as escamas do apóstolo Paulo caíram. E ao cair essas escamas, meus irmãos, o que ele então enxerga? Ele enxerga o verdadeiro Deus. Ele compreende que quando ele teve um encontro com o Senhor, Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a qual você persegue. E no entendimento de Paulo, podia ter passado assim: mas eu não estou perseguindo Jesus, estou perseguindo os cristãos. Mas quando nós recebemos Cristo em nosso coração, nós somos Cristo onde quer que estejamos, amém? Nós somos o mensageiro da sua palavra, por isso precisamos testemunhar do seu amor, do seu poder, tudo aquilo que ele faz por nós, precisamos testemunhar. E quando Jesus fala isso para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele fala: pronto, pronto. E agora? As escamas caem dos seus olhos. E aí não tem uma outra resposta, meus irmãos, uma outra ação a não ser aceitar. Quando Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo, a primeira ação que ele toma é batizar-se. Não, eu quero fazer parte desse grupo. Agora sim, eu sou um cristão. Ele muda a chave de perseguidor para perseguido, não é não? O que antes ele combatia, agora ele vai também se juntar àqueles que são perseguidos. Ele se torna um cristão, um verdadeiro cristão, uma transformação genuína, e é o que deve acontecer em nossos corações quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Nós não podemos ficar da mesma forma. As escamas devem cair, ou seja, aquilo que eu praticava antes. Neste texto, o apóstolo Paulo, a perseguição aos cristãos, eu não devo mais fazer, porque eu vejo que a mensagem precisa ser proclamada, e é através da minha vida que eu preciso fazer isso, para que as pessoas conheçam quem é este Jesus, que tem o melhor para mim e para você. O encontro com Jesus abre a visão do apóstolo para uma nova perspectiva. Ele começa a se relacionar com Jesus, e é isso que ele quer de cada um de nós. Não só que as escamas caem, mas sim ter um relacionamento, uma proximidade com cada um. O encontro de Jesus com o apóstolo Paulo provocou uma completa transformação, e ele quer fazer isso com você, com cada um que está aqui nesta noite, com cada um que está nos acompanhando agora. O encontro de Jesus deve provocar em nós essa transformação. Nós não devemos ficar da mesma forma. Os nossos olhos serão abertos e a nossa atitude deverá ser mudada em nome de Jesus. Meus irmãos, mas existe aqui algo que nos impede muitas vezes de nos enxergar, e são essas as escamas. Eu vou dizer uma: a ansiedade. Ansiedade. Muitas vezes ela nos impede de enxergar o agir de Deus, o mover de Deus em nosso favor. O agir de Deus no tempo de Deus, o modo de Deus. Porque a ansiedade, o que é? É muitas vezes eu querendo colocar a minha vontade, o meu tempo. E aí, quando as coisas não acontecem do meu agrado, muitas vezes eu não consigo enxergar Deus agir naquela situação. A ansiedade pode ser uma escama que tem nos impedido de enxergar o agir de Deus a nosso favor. E eu quero provar para os irmãos, na palavra, que tem um texto que diante da ansiedade, quase impediu o agir de Deus. Vamos ver? Segundo Reis, segundo livro de Reis, o capítulo é o 5º, o verso é do 9 até o verso 13.
Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 9 até o verso 13. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele se sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão para o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo? Ué? Meus irmãos, Naamã era um oficial, ele era um comandante do exército e estava com lepra. Ele ficou sabendo que tinha um homem de Deus que operava maravilhas também através da palavra do Senhor. E ele procura saber onde esse homem estava, e ele junta então uma comitiva e vai em busca, vai na casa deste homem, desse profeta, o profeta Eliseu. O texto fala que ele junta cavalos, homens e sai viajando, alguns dias, até o encontro do profeta. Mas a grande decepção desse homem foi que nem mesmo o próprio Eliseu pôde recebê-lo. Mandou um mensageiro. Meus irmãos, se coloca no lugar desse homem, comandante. Você vai visitar alguém e aí quem te atende é a empregada. E você sabe que a pessoa que você visitou está na casa e nem te dá uma satisfação. Que coisa, né? Ué, Naamã era e foi humano como a gente. Ou nós somos humanos também como ele. Muitas vezes a gente também se encontra nessa situação. Naamã se irrita com esta atitude, com essa postura, e fala: como pode? Esse não é o profeta que opera através de Deus? Como ele não vem me receber? Eu sou o comandante, eu podia ter aqui, poderia dar uma ordem e todos aí iriam me atender. Naamã pode ter pensado isso. E muitas vezes nós nos colocamos dessa forma: eu sou fulano de tal, eu tenho tal cargo, eu mereço um atendimento melhor, mereço exclusividade. Meus irmãos, mas com Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe pessoas, Ele age da maneira que Ele quer, Ele age com quem Ele quer, porque Ele é Deus. Quando Ele quer operar maravilhas, Ele opera no modo dEle, do jeito dEle, e não tem que a gente ficar escolhendo. Naamã queria meio que ditar as regras: ô profeta, você tem que vir aqui e pegar na minha mão, até mesmo ajoelhar, entendeu? E aí, me curar. A ficha caiu lá para os seus oficiais, né? Para os menores, caiu lá. Mas, escuta, Naamã, mas se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Mas é claro. Então, meu jovem, o que ele pediu, vai lá e dá 7 mergulhos e está resolvido. Pronto. As escamas dos olhos de Naamã caíram, porque ele viu que basta ter um relacionamento. E o que opera não é a pessoa, mas sim a palavra que é lançada. Nós temos exemplos também no Evangelho, quando a palavra é lançada, ela tem poder. E a palavra no Senhor, ela tem poder. Logo no início de Gênesis, tudo foi criado pela palavra de Deus. Não importa quem está dizendo, mas é a palavra que tem poder. E Naamã parece que não tinha entendido essa questão. Ele queria que o profeta ia lá e metesse continência. Meu, tudo bem? Então, Naamã deu 7 mergulhinhos, e aí então, no último, o que aconteceu?
ele foi curado. A sua lepra foi ó, sumiu. Com a pelinha de nenê. Então, pelo poder da palavra do profeta, o profeta lançou a palavra. Diga a ele. Meus irmãos, e nós somos esses agentes, assim como Jesus falou, e Deus falou na boca de Ananias: eu quero aquele homem, eu quero Paulo, para dizer as minhas palavras. E esse texto vem dizer o poder da palavra do Senhor, que opera maravilhas, e nós somos esses agentes, de lançar a palavra. As nossas escamas têm que cair, porque muitas vezes nós ficamos escolhendo em quem anunciar, em quem lançar a palavra, sabe, muitas vezes o orgulho, não, eu não vou falar para ele, não, eu não tenho capacidade, sabe, essa escama da indiferença também tem que cair, porque é a palavra que tem poder. Deus opera através de nós. Caindo as escamas, para que a palavra de Deus seja proclamada e vidas sejam transformadas através da minha, da sua vida, Deus sugere algo diferente, e quando estamos querendo as coisas do nosso jeito, parece que não conseguimos enxergar quem é Deus. E é verdade. Todas as vezes que eu quero fazer da minha forma, dá errado. Como é que fala o pessoal aí? Deu ruim, hein? Toda vez que eu quero fazer da minha forma, não adianta, não conclui, não dá certo, porque quando eu faço do meu jeito, eu estou negando a ação de Deus. Nós precisamos compreender isso, porque quando eu tomo a direção, e eu sendo um cristão, eu sendo aquele que aceitou Jesus, porque quando eu me entreguei, eu disse: Senhor, lembra da resposta do teu apelo? O que você falou para Deus? Você disse: Senhor, toma o controle da minha vida, não foi isso? Foi mais ou menos isso, né? Que você disse. E agora que você cresceu, agora que você casou, agora que você tem filho, agora que você tem um trabalho, muitas vezes você quer escolher as coisas que você quer fazer. A palavra de Deus nos instrui: coloque tudo na sua presença, apresente na presença do Senhor, para que eu te conduza. E quando nós agimos dessa forma, querendo resolver, querendo fazer do nosso jeito, nós não enxergamos o jeito de Deus fazer, o jeito simples, o jeito prático. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Pois não, seja curado agora. Pronto. Foi curado na hora. Por quê? Qual o desejo do teu coração? Eu não tenho dúvida, irmãos, de que se for o desejo do coração de Deus também para a tua vida, Ele vai realizar. Ele vai realizar, do modo dele, simples e claro, objetivo, sem dificuldade. Nós muitas vezes criamos obstáculos, criamos uma fantasia, uma coisa gigantesca, sabe, diante de algum problema, na nossa mente esse problema só vai cada vez mais aumentando, mas Deus fala: espera aí, é aqui ó, no estalo de Deus, resolve. O estalo de dedo de Deus resolve. Aquele que anda ansioso não presencia o agir e o mover de Deus nos seus detalhes. Meus irmãos, outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 16, para provar também que esta ansiedade, a ansiedade de querer antecipar as coisas, de querer fazer do nosso modo, tem impedido de enxergarmos quem é Deus. Lucas,
capítulo 24, verso 13 até o verso 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Todos nós sabemos aqui que este momento foi da ressurreição de Jesus. Jesus caminhou com seus discípulos, fez milagres, transformou várias coisas, acrescentou várias coisas na vida desses homens, mas eles estavam meio que, como essa palavra que diz, impedidos de enxergar quem era o verdadeiro Jesus em sua vida. Isso continuou. Tanto é que esses meninos aqui falaram: vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar lá para a nossa rotina, vamos voltar, porque tudo aquilo que Jesus falou, que ele iria vir, ele iria ressuscitar, e o reino seria instaurado, e tudo mais, nada disso aconteceu. Melhor voltar para casa, melhor colocar a viola na sacola, ir lá para o meu povo, ficar lá com a minha família, cuidar da minha terra, voltar a pescar, sabe, pegar uns peixinhos, na minha rotina. Meus irmãos, nada parece que mudou na vida desses homens, porque eles estavam aqui impedidos de enxergar quem era o próprio Deus, ali presente na vida de Jesus. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam retornando para as suas vidas, porque de fato eles não tinham um encontro verdadeiro com Jesus. Era isso que aconteceu. Eles não tinham, embora tivessem vivido, caminhado com Jesus, mas eles não tinham a sua própria vida entregue aos pés do Senhor. Foi preciso que Jesus aparecesse, caminhasse com ele, tivesse uma prosa, um diálogo. Rapaz, mas você não sabe o que aconteceu? Só você não está sabendo. Os discípulos conversando direto com Jesus, tratando como se fosse um outro. Meu Deus. Eles tinham, não só eles, mas como todos, naquela época, tinham a expectativa que Jesus viria redimir Israel. Eles iriam o quê? Quando Jesus proclamava a palavra de que seria instaurado um reino, o que eles esperavam era um reino físico mesmo, sabe, um governo de autoridade, porque o povo sempre foi submisso, né, às outras nações. E aí ele fala: nossa, agora vai chegar a nossa vez. Jesus está falando que vai chegar um reino, mas o que Jesus traz, além do reino físico, ele traz um reino espiritual, e é esse relacionamento que ele quer com a gente, no reino espiritual. A presença de Jesus ali na vida desses homens, foi justamente para dizer isso: olha, vocês não entenderam nada que eu disse, além do reino físico que vocês estão vivendo, é preciso viver também o reino espiritual. E aí, meus irmãos, o que ele fez? Foi comer. Foi comer com esses discípulos. Aí no partir do pão, o que aconteceu? Os olhos foram abertos. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam. Por que eu não lembrei disso antes? Era você, Jesus. E ó, foi preciso ele demonstrar algo prático na vida física, para que eles pudessem também enxergar nesse reino espiritual. Qual foi o chamado de cada um deles? Quando ele diz que partir o pão, ele quer dizer que ele quer compartilhar tudo aquilo que ele tem com cada um de nós. No partir do pão, é levar a palavra, é levar o alimento a todos.
Eu te dou o pão, eu te dou a palavra, e você é o agente para isso. As escamas caíram, aquilo que deveria ser do meu jeito, do jeito que eu pensava, as escamas caíram dos seus olhos e falaram: nossa, ele estava do nosso lado, e o meu coração ardia quando eu conversava com ele, e como eu não percebi, como eu não vi que era Jesus. Ele está aí, irmão. Ele está aí com você, Ele está no teu coração, porque você recebeu, e você tem toda a autoridade para lançar a palavra do Senhor, para dar este alimento. Não perca a oportunidade, irmãos. Não espere momentos espetaculares para que você possa proferir, proclamar a palavra do Senhor. Não espere, irmãos, não espere. Os olhos foram abertos quando ele partiu o pão, quando ele compartilhou. E por último, irmãos, eu quero compartilhar um outro texto. O texto que está no livro de Jó. O capítulo é o 42, o verso 5. Esse texto aqui, ele é extraordinário. Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Amém? Meus irmãos, o nosso Deus quer um relacionamento com cada um de nós, da maneira qual que possamos proferir essas mesmas palavras. Antes eu conhecia você só de ouvir, mas agora meus olhos veem. Sabe por quê? Porque nós podemos presenciar a ação de Deus em todo momento na nossa vida, seja no levantar, seja no abrir nossos olhos. Você lembra de alguma coisa quando você estava dormindo? Não lembra, né? Nem eu. Olha como Deus é Deus. Ele dá um descanso pleno para nós, e a gente nem lembra quando a gente dorme, mas a gente fica preocupado assim: será que eu vou abrir meus olhos amanhã? Não fica, né? Porque a gente confia em Deus, né? Justamente. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é de abrir os olhos amanhã, não? Mas eu me preocupo: o que eu vou comer, hein? Será que o tempo vai estar chovendo? Nossa, eu preciso fazer tal coisa, pagar tal conta. Já parou para pensar? Abrir os olhos de amanhã, você não lembra, né? Você não se preocupa, né? Pois bem, é dessa forma que você tem que se comportar na presença do Senhor. Não se preocupar com nada, porque o futuro pertence a Deus, porque você caminha com o Senhor e que Ele tem o melhor para você, irmão. Ele tem o melhor para nós. Não devemos nos preocupar. Jó sofreu. Eu estou com uma pedrinha aqui de 4 milímetros. Ô, meu irmão, num dia só, Jó perdeu os bens, perdeu mulher, perdeu filhos, e ainda ele continua glorificando a Deus. Você acha que uma pedrinha de 4 milímetros eu não vou glorificar a Deus? O tanto que Jó sofreu, o tanto que Jesus sofreu em nosso favor. Uma dorzinha não vai me tirar da comunhão do Senhor, em nome de Jesus. É isso que tem que começar a acontecer na sua vida. Jó declara isso, não só para ele, mas também para todos que estavam ali. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu sei que ele faz maravilhas a meu favor. Os olhos foram abertos, os ouvidos foram abertos, e a presença de Deus estava na vida de Jó. Meus irmãos, e quando Deus está na nossa vida, nada segura, tudo é restaurado. Vocês observaram que no final, tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Deus deu em dobro porque Ele era Deus, porque ele reconheceu que Deus era acima de todas as coisas. Ele já tinha isso no seu coração, mas ele não caminhava com o Senhor. Ele só pôde ter uma intimidade. Jó também faz um questionamento, começa a conversar com Deus, né? Mas a intenção do Senhor são as melhores para com a nossa vida, são as nossas vidas. Precisamos ser menos ansiosos
Precisamos deixar Deus agir em nossa vida, do seu modo, no seu tempo. Precisamos ser submissos ao relógio do Senhor. Precisamos ser submissos à vontade do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, independente da circunstância, independente do tempo, Ele tem o melhor para nós. Precisamos compreender aquilo que o próprio Deus, na vida de Jesus, disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos descansar nesta palavra. As demais coisas, o que são? Todas as coisas. Todas as coisas. Não tem, nós não conseguimos enumerar aí as coisas, são todas as coisas. Deus age como e quando Ele quer. Devo, ou você deve, devo esperar por sua ação, mas não devo limitar de uma única forma. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus, porque eu enxergo que só existe uma saída, que só existe uma forma de Deus agir, e Deus não é assim. Deus é um Deus do impossível, e Ele faz de várias formas e do seu jeito, e faz o melhor para nós. Meus irmãos, que cada um possa compreender a palavra desta noite, e que realmente as escamas se caiam diante da presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a nossa irmã Maria do Carmo. Ela tem um testemunho